Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos aí para nossa terceira aula de português, terceiro ano, onde a gente vai fazer uma leitura e uma interpretação de quem? Fábula. Vamos falar de fábulas. Tia, e o que é fábula? E aí, gente, o que é fábula? Eu acredito que vocês já estudaram anos anteriores sobre isso, mas vamos relembrar o que é fábulas? Elas foram criadas há muito tempo e contadas até hoje. As fábulas, assim como os provérbios, elas trazem ensinamentos de diferentes povos, ou seja, passados de gerações e gerações. Qual é a característica da fábula, gente? Além do ensinamento, tem os animais que eles falam como se fossem nós, como se fossem as pessoas. E aí, no final, a gente vai ver que tem tudo a ver, tem um ensinamento pra gente. Então, são principalmente essas duas características. Tem um ensinamento e os animais, geralmente, têm as características humanas. Olha, é como se fossem os seres humanos falando ali. Bora lá. Eles agem e pensam como se fossem pessoas. E aí nós vamos para a nossa fábula, o leão e o ratinho. Eu acredito que essa fábula aqui, gente, ela é bem conhecida. Ela nos traz vários ensinamentos. Aqui ao final dessa fábula, a tia vai botar uma moral da história, mas que você também pode dar uma outra moral para ela, certo? Não tem só uma. Essa fábula, por que eu trouxe ela? Eu acho ela interessante por isso, porque ela não tem só um ensinamento a nos dizer, ela tem vários. A tia vai dar um e vocês aí vão dar outro final, outro ensinamento que pode ter na história, que não vai modificar nada o entendimento dela. Bora lá? Olha só. Um pequeno ratinho vivia em uma imensa floresta. Entre os outros muitos animais. Por ele ser tão pequenininho e frágil, os outros bichos viviam zombando dele. Que triste, né, gente? Ao ver que o enorme animal dormia profundamente depois de um dia cansativo de caça, o pequeno ratinho se aproveitou. Vamos ver o que foi que ele fez? Ele subiu até as costas, olha de quem, gente? Do leão. Pra quê? Pra se exibir diante dos outros animais. Ele quis mostrar, né, que podia ser forte, que não tinha medo. Olha aí, ó, o ratinho aí, subindo aí no leão. Coragem, né? Vamos lá pro próximo. Porém, o felino, ao sentir cócegas, devido ao quê? O deslizar das patinhas em suas costas, sacudiu o corpo, fazendo com que ele, no caso o ratinho, escorregasse e parasse bem diante do seu focinho. Olha aí, ó, o leão acordou bem na hora que o ratinho estava se divertindo nas costas dele, não é isso? Olha só, de cara a cara com o leão e muito temeroso, porque ele ficou com medo, não ficou não? Tava se mostrando todo valentão. O ratinho ficou assustadíssimo. Só em olhar para a carinha dele você já percebe. Contudo, observando a figura sensível do camundongo, bem em sua frente, o rei da selva pensou em matá-lo para fazer um lanchinho. Oh, meu Deus, olha o desespero, olha a cara do ratinho de desespero com medo do leão. Tremendo de medo, o ratinho pediu ao leão que não fizesse mal. Implorou, né, pela vida. Por favor, senhor leão, não me coma. Me desculpa, pois eu não quis lhe afrontar. Aí ele diz o porquê que ele subiu nas costas dele, ó. Apenas ele quis só mostrar que ele também pode ser corajoso. Muita coragem mesmo, né, gente? Olha só aí o leão quase esmagando o pobre do ratinho. Tadinho do bichinho, né? O leão, vendo que o pequenino estava sendo sincero, ele foi lá e respondeu: você tem sorte que eu já almocei. Se não fosse por isso... Mas olha bem, rapaz, eu não gosto de brincadeiras. Então é melhor não me importunar mais. Ouviu? Vá embora e me deixe descansar. Olha aí o ratinho aí todo, né? Viu aí o leão querendo descansar. Então ele era a hora de, ir-se embora. Aliviado, o ratinho agradeceu, fazendo logo a promessa ao rei leão. Presta atenção à promessa que ele fez. Nunca me esquecerei disso. Disso o quê? Que o leão poupou a vida dele, não é isso? Espero que um dia eu possa lhe retribuir o feito. Será que o leão acreditava que isso poderia acontecer alguma vez na vida, porque ele se imaginava o rei da selva? Será?
Aí ele diz assim, ora, veja só, como uma coisinha pequena como você poderá fazer algum favor? Claro que ele não acreditava, né, que isso poderia acontecer. Aí ele diz, não sei, senhor leão, mas quem sabe um dia, quem sabe, né? Poucos dias depois, os caçadores invadiram a floresta. E como não poderia deixar de ser, o alvo deles era justamente o rei da selva, o leão. Portanto, o que foi que eles fizeram? Eles fizeram uma armadilha entre as árvores. Olha só a armadilha aí, preparada para pegar quem? O leão. Muito bem. Quando o rei da selva passeava desatento pela floresta, foi preso em uma enorme rede. Olha aí, ele preso aí, gritando por socorro, ó. Esse help aí é de socorro. Né? Foi preso o rei da selva, né? Rapidamente o ratinho ficou sabendo do ocorrido, ou seja, que o leão tinha sido preso numa armadilha. E correu para o local. Chegando lá, perguntou ao leão preso na rede. Rei das selvas, você foi preso, mas eu vou lhe tirar daí, meu rei. Olha só, o ratinho lá, ó, chegando e já conversando aí com o rei leão, né? O pequeno começou o quê? A roer a corda até que ele conseguiu romper essa corda. O leão caiu no chão. Antes dos caçadores se aproximarem mais, o leão falou. Olha só o que é que o leão falou. Pula em minhas costas, amigo. E lá foram os dois pela floresta fora. Olha aí o ratinho aí, muito contente por ter conseguido ajudar o leão, né? Apesar do leão achar que ele não teria essa possibilidade nem essa oportunidade. Não acreditava, não é isso? E o leão, já bem mais humilde, olha só a lição, né, grande que foi dada no leão. Ele já bem humilde, ele prometia ser mais o quê? Cuidadoso com os animais e não mais desprezar o ratinho, que passou a ser o seu melhor amigo. Gente, olha que interessante. Primeiro, o leão não se importava com ninguém, ele se achava o quê? O maioral, o temido por todos, e realmente todos os animais temiam o leão. O ratinho temia também? Sim, mas o ratinho, para querer se mostrar todo corajoso, foi lá tentar brincar lá nas costas e aconteceu tudo o que foi contado aqui. E aí, devido a tudo que se passou com o leão também prestou atenção que ele também era frágil. Diante de quem? Quem mostrou que o leão tem também essa fragilidade? Os caçadores, quando colocaram uma armadilha em que ele caiu. Ele se achava todo autoritário, mas, no entanto, o que aconteceu? Ele caiu numa armadilha que foi feita especialmente para ele. E quem foi que ajudou ele? Exatamente. Aquele ratinho que ele não acreditava que poderia ser possível um dia precisar dele. E aí, qual é a moral da história? Todo bem que se faz para alguém, certamente voltará para você também. Essa é uma das moral da história. Aqui a tia botou mas será que só existe essa? E aí vocês vão pensar um pouco para vocês descobrirem se existe outra moral para essa história. E sim, gente, existe várias outras. Inclusive, quando eu terminei aqui de ler, eu falei de uma também. É só vocês pararem um pouco para pensar. E aí nós vamos lá para a nossa interpretação. Nós fizemos a leitura, vocês podem também fazer a leitura de casa, tá bom? E aí vamos para a nossa interpretação dessa fábula. Olha o que ele diz aí, ó. De acordo com a fábula, responda. O que o leão estava fazendo quando o ratinho o encontrou? O leão estava o quê? O leão estava dormindo. Por isso que o ratinho foi lá e se aproveitou. Por que o leão ficou chateado com o ratinho? Por que, gente, que ele ficou chateado com o ratinho? Porque ele estava cansado depois de um dia de caça. Ou seja, ele não queria ser incomodado. E o ratinho foi lá e incomodou. Na verdade, o ratinho não queria nem incomodar. O ratinho só queria mostrar que também era corajoso. Ele nem queria acordar o leão. Acabou acordando pelas cócegas, né, que estava tendo nas costas do leão. E por que o pequeno ratinho subiu no enorme leão? Ele queria mostrar o quê? Ele queria se exibir para os outros animais. Ou seja, ele queria mostrar que não tinha medo. Por que ele queria mostrar isso aí? Porque os colegas lá, os outros animais,
Dizia assim, ele era pequenininho, era como se ele fosse indefeso. E ele queria mostrar que tinha algum valor, tinha alguma serventia. E o que o ratinho falou para se livrar do leão, já que o leão acordou, olhou para ele, ficou cara a cara com ele e queria devorá-lo? O que foi que ele disse? Ele implorou para que o leão não o comesse. Pediu desculpa, pois ele não queria afrontar. Ele só queria o quê? Mostrar que ele podia ser corajoso, gente. Quem aí não gosta de ser uma pessoa corajosa? Quem é que gosta de ser chamado de medroso? Ninguém. Quem é que gosta de se sentir diminuído pelos outros? Ninguém. E assim como ninguém gosta, o ratinho também não gostava. E o que aconteceu com o leão dias depois? E aí? Depois de todo esse ocorrido, o que aconteceu com o leão? Olha só, o rei da selva passeava desatento pela floresta e foi preso numa enorme rede, na armadilha, né, dos caçadores. E o ratinho, mesmo sendo muito pequeno, conseguiu salvar o leão, está afirmando. Quer que você escreva como ele conseguiu fazer isso? E aí, como é que ele conseguiu fazer isso, gente? Ele utilizou o quê? Os dentinhos dele, para quê? Para roer as cordas. Olha que interessante. A fábula, ela termina com uma moral, ou seja, um ensinamento. Ela quer nos ensinar algo. E ele quer saber que outra moral você daria para essa fábula. Isso era o que a tia faz na hora que questionava, não é? Sempre estava dizendo que essa fábula ela é bem interessante porque ela traz um ensinamento, mas na verdade ela traz vários ensinamentos para você. E aí eu quero que vocês me digam uma outra moral que caberia certinho nessa fábula. E aí, qual seria? No caso aí é uma resposta sua. Você vai me dizer que outra moral eu poderia dar para essa fábula. Gente, preste atenção, fábulas tem diversas. É só você lembrar as características dela, tá bom? Os personagens são animais, falam como seres humanos, se representam como se fossem eles e sempre traz um ensinamento. Você pode pesquisar outras fábulas, a tia trouxe só uma aqui, mas tem várias outras que você pode fazer essa pesquisa e pode ler. Elas são tão ótimas de ler, elas são curtas, elas não são imensas, né? A leitura não é cansativa e é bem interessante, porque aí você vai ver cada vez mais essas características fortes do ser humano nos animais, né? Que a gente pode observar essa questão, que ele vai trazer esse ensinamento justamente quando a gente passa para a nossa vivência, é isso que acontece também com a gente. Tem pessoas que querem nos diminuir porque acham que a gente é fraco e a gente às vezes tenta ser forte, corajoso. Aí no começo não se dá tão bem, mas que mais lá na frente a gente observa que, ó, de uma certa forma se deu sim, né? Houve toda uma transformação em que o outro lá que se sentia poderoso achava que não ia poder precisar de algo tão pequenininho como um ratinho. E nós vimos na fábula que sim, ele precisou. Deu para compreender, gente, sobre o que é fábula? Pesquise outras, tá bom? E para nossa atividade de casa, lá no caderno de produção, tá, gente? Não é no livro grosso. Vocês têm um cadernozinho de produção que também é do Farias Brito, que vocês receberam bem no comecinho do ano. Esse caderno de produção, ó, do Sistema Farias Brito, você vai responder da página 24 até a página 27. Não confundam. Esse caderno de produção aqui não é o Marcha Criança, tá bom, gente? Foi o que veio com o Sistema Farias Brito. Não foi volume 2, foi bem no comecinho do ano que vocês receberam o livro, ele vem junto. Caderno de produção. Responder essas páginas aí, tá bom? Um beijo bem grande, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau!